Graça e paz a todos. Depois de uma recepção tão calorosa dessa, a gente fica inspirado. Vai dar para falar pelo menos umas 3 horas sem parar. Não. Queridos, eu estou feliz, muito feliz mesmo, por conhecer essa igreja que está sob os cuidados do pastor Adalto e da pastora Luciana. Luciana, é isso? Que recém conheci, e que alegria ver que seus filhos estão envolvidos na música, na mídia, no ministério. Ele não vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque não cabe mais o verbo do futuro. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. O pastor de vocês é um servo, durante esses dias tem me servido de maneira incansável e sempre procurando me dar o melhor. Eu quero manifestar também a minha alegria, porque quase sempre as minhas andanças por onde vou pregando o Evangelho, dentro e fora do Brasil, eu quase sempre vou sozinho. Mas hoje eu estou acompanhado pela minha linda esposa, a pastora Usana. Ela é alguém que tem razão de sobra para ser condecorada no céu. Vive há 28 anos comigo. Isso não é fácil, né? Eu quero agradecer a receptividade. Você pode tomar assento, por favor. A minha filha também está conosco, a nossa caçula, a Jennifer. Mas ela já foi lá para a salinha. E ela estava aqui do nosso lado e disse assim: eu sou de primeira vez aqui, mãe. Porque ela ela foi falar de mimo, ela pensou assim: deve ser chocolate, né? Ela acha que quando ela fala assim: olha, nós vamos para o céu, e o céu é coisa boa, ela imagina assim: as paredes são todas de chocolate, tudo de doce, porque eu nunca vi gostar tanto de comer quanto ela. Queridos, eu quero ainda mais uma vez orar com vocês. Curve a cabeça, por favor. Querido Pai, nós já temos orado, e o Senhor já tem colocado no nosso coração a Tua palavra. Mas nós queremos ainda nessa noite te suplicar mais uma vez. Assim como o Senhor um dia abriu o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras, nessa noite venha fazer o mesmo aqui, Senhor. Dá-me uma língua sábia, uma língua erudita, para falar com simplicidade, mas falar exatamente aquilo que o Senhor diria se estivesse aqui no meu lugar. O Senhor sabe que me foi dada uma incumbência de muita responsabilidade. Ser, Senhor, mensageiro Teu nessa noite. Ser o embaixador do Teu reino. E trazer exatamente aquilo e ser fiel à Tua palavra. E é isso que me proponho agora diante do Teu rebanho. Abençoe o Teu povo. Dê a cada um coração bem disposto e uma mente capaz de captar a revelação do que eu vou ministrar aqui. Glorifica o Teu nome, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, eu sou o Eugênio, também conhecido em muitos lugares como PEC Pinheiro, porque muitos não me conhecem pelo meu nome. A PEC, na verdade, é uma sigla, Pastor Eugênio Carlos. Aí eles juntam tudo, formam uma sigla para, né, assim, não ter que falar todo o nome. Eu aceitei a Jesus em 1981, tem, portanto, 35 anos. E estou me convertendo aos poucos, mas tenho muita esperança de que até na volta de Jesus Ele complete a obra. Foi o que Ele prometeu. Eu nasci num lar extremamente místico, porque é de confissão católica, apostólica, romana, mas na verdade foi uma família muito envolvida com artes ocultas. Tanto que na minha casa minha mãe e eu morávamos com o meu avô, e às vezes por volta das 6 horas da tarde eu ia falar com a minha avó,
e ela, o que respondia, o olhar dela ficava aquele olhar vidrado, e ela dizia assim para mim, como que tivesse com muita raiva, mas a voz não era dela, era uma voz de homem, e dizia: não é sua avó que está aqui não. Aí eu dizia assim: vô, e apontava para minha avó. Ele já sabia do que se tratava, sabia que ela estava possuída, então já sabia o que ele queria, o que aquele espírito queria. Então ela trazia uma garrafa de cachaça e sempre tinha que ser completa e com rolha. Ele tirava a rolha e ela virava aquela aguardente no gargalo, sem parar, e tomava 1 litro inteiro. E quando terminava de tomar, aquele espírito que estava nela se expressava dizendo: ah, agora sim, agora esse moleque pode ir embora. E dava como que um soluço e saía. Minha avó ficava meio que sem perceber o que tinha acontecido, mas ela bem sabia. E a gente pensava: bom, a avó agora vai cair de cama, vai dormir muito, bêbada. Não, ela ficava como se não tivesse tomado 1 gole de bebida alcoólica. Dia de Cosme e São Cosme e São Damião, várias das minhas tias eram possuídas por espírito maligno e ficava com aquela voz de criança, roubando refrigerante, pipoca, doce, pedindo uma madeira. E foi nesse meio que eu fui criado. Mas uma coisa interessante acontecia, é que minha avó me levava algumas vezes no centro de Macumba, e lá o espírito baixava e olhava para mim e dizia: tira esse moleque daqui, senão eu não desço, senão eu não fico. Então eles já não gostavam de mim, eu também não gostava deles, e essa inimizade é eterna. Eu fui criado num estado de extrema pobreza, miséria e ruína. Para vocês terem uma ideia, casa do meu avô, morávamos em torno de 11 a 12 pessoas na casa. Tinha 2 quartos e a cozinha, e não tinha sala, e tinha varanda. Então nós nos dividíamos nesses cômodos da casa durante a noite. Muitas vezes acordei na companhia de lombrigas. Eu tinha um estômago muito fraco. Às vezes, quando alguém me dava batata doce para comer à noite, eu comia e passava mal. Algumas vezes peguei arroz, raspa de arroz, e coloquei debaixo da torneira e fiquei esperando amolecer para poder comer. De uma certa forma me fez bem, porque hoje eu como de tudo. Eu desafio quem me apresenta um prato que eu não coma. Eu dou $100 para quem me apresentar. Está muito alto o dólar, então tem que ser R$100. O único lugar que eu não comi, cheguei e não comi, foi na Índia. Depois de todo o ritual de cremação de corpos, era aproximadamente uns 400 corpos que se queima todos os dias lá. E nós vimos a cremação de alguns, e vimos alguns na fila para ser cremado. E lá eles cremam os corpos e pegam uma cinza, joga na água, e os parentes se vê aquilo como privilegiado, aquele ente querido cujas cinzas estão no rio Ganges, um rio sagrado. Então eles entram e pegam aquela água misturada com a cinza e bebem. E dão para as crianças beber. Enquanto isso, eles estão tomando banho no rio, corpos de sacerdotes estão boiando na água. E eles tomam banho ao redor, porque para eles é um privilégio tomar banho nas águas de um rio tão sagrado quanto aquele, que nem peixe tem mais por causa de tanta gordura humana que tem no fundo do rio. E aí nós pedimos um prato de frango, e quando ele veio tão branco quanto aquilo que a gente tinha visto lá. E aí nós nos entreolhamos e dissemos: não vamos comer. Essa é a única vez que eu me lembro de eu não ter comido. Mas eu cresci dentro dessa desgraça, uma família destruída. E quando minha mãe estava grávida de mim, o meu pai me rejeitou. E a intenção dele era o aborto. Então ela fugiu comigo no seu ventre, se separou do meu pai para me manter vivo. E
Ela perambulou comigo durante 6 anos. Aos 7 anos de idade, eu fui passear na casa de um casal. E então lá tinha comida à vontade, tinha carinho, tinha cama, tinha quarto. E quando terminaram as 2 semanas, meu pai, que se tornou meu pai adotivo, disse: olha, agora você precisa voltar para sua mãe. E então eu disse para eles que eu não iria embora mais, então eu os adotei naquele dia. Eles não tinham filhos, e ali eu fiquei, minha mãe veio me buscar, e eu disse para ela que eu não iria, porque eu não queria passar fome. Ela chorou e disse: então eu vou procurar um lugar e uma forma de te oferecer o que comer. Você tem razão, mas eu vim te buscar. E ela nunca conseguiu. E eu então fiquei com esse casal, que eram cristãos, eram membros da Assembleia de Deus. E então eu conheci Jesus ali. E aos 9 anos de idade eu li a Bíblia toda. Ali, a Bíblia em quadrinhos. Eram 3 livros do Novo Testamento e um do Antigo Testamento. E eu li todo muito rápido. Fui na tia que tinha me dado esse livro, que era a tia Jaísa. Faleceu há alguns anos com 91 anos de idade. E eu disse para ela: tia Jaísa, eu li todos os livros que a senhora me deu. Mas eu queria aquela Bíblia assim, ó, igual aquela de gente grande ali. Então ela me deu uma Bíblia católica. E eu fui para casa muito feliz. E decidido que eu ia ler toda a Bíblia. E então eu comecei a ler a Bíblia e li um livro por dia. Primeiro dia eu li Gênesis, segundo eu li Êxodo, terceiro eu li Levítico, Deuteronômio, Números, e assim eu li toda a Bíblia em aproximadamente 70 dias, ou um pouco menos, porque quando chegou nos profetas menores eu enjoei e li um monte de uma vez. E aí eu fui lá fazer uma visita para a tia Jaísa e falei com ela: tia Jaísa, e fui com a Bíblia. Eu disse: tia Jaísa, eu li toda a Bíblia. Aí ela fez as contas, eu tinha ganhado menos de aproximadamente 70 dias. Ela disse: como? E ela disse: você leu toda a Bíblia? Eu falei: li. Eu falei: está aqui, eu marquei alguns textos. Então ela estava grifada de Gênesis, Apocalipse, porque para mim tudo que eu achava na Bíblia era muito importante. Então estava a Bíblia quase toda grifada. Ela disse: o que você aprendeu? Então ela teve que ouvir um garoto de 9 anos contar por muito tempo a história da criação, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel, dos amigos de Daniel, de Gideão, de Jefté, e de Davi, que derrubou Golias, e a história do homem de Nazaré que morreu na cruz por amor a nós. E então, quando eu terminei de contar, eu já estava banhado em lágrimas, porque aquelas histórias estavam todas dentro de mim. Então, pela primeira vez, aos 9 anos de idade, eu ouvi algum sinal da parte de Deus do meu chamado, do meu ministério. Ela ficou tão impressionada, aqueles olhinhos azuizinhos, uma senhora muito amável. Ela olhou para mim muito religiosa. Ela olhou para mim e disse assim: Eugênio, meu filho, São Pedro está te chamando para o ministério, para o sacerdócio. E eu fiquei vivendo com os meus pais adotivos. E meu pai, aos 12 anos, quando eu estava para completar 12 anos de idade, o meu pai adoeceu de morte. Eu fui visitá-lo no hospital, e lá ele tirou o relógio do braço, que era o xodó dele. Me deu de presente e disse: meu filho, eu estou com saudade de você, me dá um beijo. Eu abracei, o beijei. E quando eu estava saindo pelo corredor, porque a visita tinha se acabado, uma voz dentro de mim me falou com toda a força: é a última vez que você está vendo seu pai. Então eu passei debaixo do braço da enfermeira. Ela disse: acabou a visita. Eu disse: mas eu preciso me despedir do meu pai. E eu fui até a porta onde que ele estava deitado, da enfermaria, e eu disse para ele: você sim foi meu pai, você é o meu herói. Eu sei que você vai morrer essa noite, mas eu não quero ir no seu enterro, eu não vou no seu enterro, porque eu quero guardar a memória de um pai vivo. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Naquela noite, por volta das 9 da noite, meu pai faleceu. Eu não fui ao enterro, mas o mundo desabou para mim, porque o homem que eu tinha como referencial de vida agora,
ele já não existia mais. Eu tive pai dos 7 aos 11. E agora, na fase que eu mais precisava dele, eu novamente fui abandonado. Era o sentimento que me tomou conta. Eu tive um encontro com meu pai biológico, um único encontro que tive com ele. Eu tinha provavelmente em torno de 8 anos de idade. E foi marcado um encontro entre nós. E eu imaginava, a ideia, cabeça de criança, que o meu pai ia trazer bala, doces, dinheiro, alguma coisa assim, que ele ia me abraçar. E quando ele chegou, eu corri ao encontro dele para abraçá-lo. E eu abracei as pernas dele, porque ele estava de pé, bêbado. Ele não se curvou para me abraçar. E foi dito a ele: Gersino, abraça seu filho. E ele disse: não, ele não é meu filho, tem gato nesse meio. Eu não entendi direito o que era, a única coisa que entendi é que eu estava sendo rejeitado naquela hora. Então eu voltei para os meus pais adotivos, minha mãe ficou muito triste com isso, minha mãe adotiva. E ele não imagina, e acho que ele morreu sem saber, o rombo que ele tinha feito na minha alma. A partir daquele dia, a palavra pai para mim perdeu todo o valor e todo o sentido. Eu não conseguia, nas minhas orações, chamar Deus de pai. Quando meu pai biológico, meu pai adotivo morreu, então eu passei a fazer exatamente aquilo que eu mais detestei do meu pai biológico. Eu passei a beber muito para criar coragem. Mas a minha coragem me levava a fazer coisas muito ruins. A brigar, a arrumar confusão. Então avisaram a minha mãe adotiva, que foi a minha maior intercessora, uma mulher linda, maravilhosa, que cuidou de mim, mesmo à distância, e intercedeu por mim até o último dia. Faleceu no dia 18 de dezembro, agora recém, com 76 anos. E avisaram-na que eu iria morrer, porque eu estava jurado de morte por muitas pessoas. Aos 19 anos eu estava cansado de viver, desejando que alguém realmente tomasse a coragem de me matar. Eu bebia, muitas vezes dormia na praça, daquele pequeno vilarejo, e arrumando confusão. Aos 19 anos, no dia 3 de março de 81, quando eu estava com tudo preparado para ir para o carnaval, porque eu morava no estado do Rio de Janeiro, e tinha combinado com os amigos de ir para o carnaval. Uma equipe de obreiros, pastores e obreiros, chegaram na minha casa para fazer uma visita. E me pregaram o Evangelho. Eu aceitei Jesus a contragosto, mas sentindo a necessidade disso. E eles foram embora. E isso devia ser por volta das 6 horas da tarde. E fui na janela da cozinha e olhei um pomar de laranjas que tinha na nossa casa. E falei para minha mãe: olha que coisa incrível, como que esses pés de laranjas ficaram verdes, eles estavam tão secos, e de repente eles ficaram assim tão viçosos, tão verdes. Ela disse: Eugênio, esses pés de laranja nunca estiveram secos, porque eles são irrigados. Eu disse: mas olha aquele pé de jamelão, uma planta muito comum no estado do Rio. Eu falei: mas olha aquele pé de jamelão, que coisa linda, as folhas agora estão verdes, estava muito seco. Ela disse: Eugênio, e ela ficou preocupada. E ela disse: Eugênio, o pé de jamelão não pode nunca ter estado seco. Ele está plantado junto a um ribeiro de águas. E aí que eu caí em mim. E eu olhei pela janela, tentando entender o que estava acontecendo comigo. E lá, nesse lugar que nós morávamos, numa colônia, tem uma pedreira ainda hoje, conhecida como Pedra do Cavalo. E uma pedra se deslocou e ficou um desenho exato de um cavalo branco nessa pedra. E tinha uma outra montanha por onde o sol estava se pondo por detrás dela.
Então, quando ele se punha, fazia um espetáculo lindo, porque os raios passavam por trás daquela montanha e dava naquelas pedras, e aquele cavalo branco, então, ficava reluzente, como se fosse de prata. Mas eu nunca tinha prestado atenção para esse espetáculo. Mas naquela tarde, eu olhei para aquilo e vi como se fosse uma coisa de outro planeta. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. E então eu comecei a chorar, porque eu percebi que não era a natureza que tinha mudado, sempre teve ali aquela pedra, o sol era o mesmo, mas alguma coisa dentro de mim havia mudado. Então eu decidi não ir para o carnaval, subi o monte ao lado da casa da minha mãe, onde nós morávamos, e eu sentei lá no sopé do monte e falei com Deus, Deus, eu sei que vai ser fácil não, mas me ajuda, vai, eu não sei nem como orar, mas eu quero seguir, eu quero que o Senhor me ajude. Então, passado um tempo, eu saindo da igreja ou de algum movimento cristão, voltando para casa, devia ser umas 10 horas, ou 11, próximo das 11 da noite, eu entrei no meu quarto e eu sempre tive um costume, e procuro conservar esse costume até hoje, e às vezes a minha agenda tenta me espremer, me oprimir, mas o costume de ler a Bíblia toda uma vez por ano. Eu acho que todo cristão deveria ler a Bíblia toda uma vez por ano. Quanto tempo precisa para ler toda a Bíblia? 5 minutos por dia. Se você ler a Bíblia 5 minutos por dia, em um ano você leu toda a Bíblia. Se você me disser que você não tem 5 minutos por dia para ler a Bíblia, eu vou te convidar a rever o seu cristianismo. E provavelmente você, permita-me dizer isso com muito carinho, provavelmente você esteja vivendo uma hipocrisia, porque se você tivesse apaixonado por alguém e alguém lhe mandasse uma carta, com certeza você encontraria tempo, nem que fosse na madrugada, para ler a carta de quem te enviou. Nós somos o povo da Bíblia e muitas vezes gastamos o nosso tempo com TV, com a internet, mas não gastamos tempo para ler a Bíblia. E então eu voltei para casa e eu tinha um costume à noite, sempre passar e abrir a Bíblia aleatoriamente e aonde caísse ler. E naquela noite eu me ajoelhei e abri a Bíblia à beira da minha cama, e eu abri aleatoriamente e li o Salmo 27. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me receberá de braços abertos. Eu não sei explicar como, mas eu senti como que 2 braços passassem assim por mim e me apertassem em cima do diafragma. Eu comecei a ter uma compulsão de choro muito grande e pela primeira vez eu chamei Deus de Pai, porque até então eu chamava Ele de Senhor, de Supremo Arquiteto do Universo, Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Sabaoth, Tissidikeno, tudo quanto era título que eu podia encontrar para ver, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Raá, tudo quanto era nome que tem, a Bíblia diz, eu chamava. Mas pai não, porque pai para mim é aquele que tinha abandonado seu filho. É aquele que não se importa com seu filho. Mas naquele dia, naquela noite, eu chamei Deus de pai pela primeira vez, e eu fiquei ali chamando Ele de pai, pai, paizinho, papai querido, meu pai, papai, pai. E eu fui chamando Ele, e quanto mais eu dizia isso, mais aquele abraço me apertava. Eu me lembro que eu não queria abrir os olhos para não perder aquela essência toda, mas eu não resisti, abri um pouquinho o olho para ver se tinha algum braço mesmo me apertando. Não vi nada, mas senti. Isso era provavelmente por volta das 10 e pouco da noite. Quando eu abri os olhos, o sol estava entrando pela fresta da janela do meu quarto. Eu tinha passado uma noite no colo do Pai. Ali eu recebi uma compreensão. O ódio que eu tinha do meu pai biológico, um ódio mortal, aquele ódio que eu tinha dele se transformou em compaixão. Eu orei por ele e entendi que ele não me deu porque ele também não recebeu. E eu entendi que eu poderia receber, que eu poderia dar, porque embora não tivesse recebido do meu pai biológico, mas eu tinha recebido do meu pai adotivo e eu tinha recebido do meu Deus, do meu Pai Celestial. A oração do Pai Nosso na Bíblia eu nunca lia, não gostava de ler.
a oração do Pai Nosso para mim era uma tremenda de uma besteira. Eu olhava e aquele negócio me dava repulsa, mas a partir desse dia, quando eu fui ler a oração do Pai Nosso, então a revelação se descortinou para mim. De tal maneira, eu trouxe até um material para vender os CDs. Meu amor, pega essa pasta ali para mim, por favor. Isso, tem uns CDs aí. Eu acho que tem. E tem um CD escrito Paternidade, que onde eu falo um pouco da minha experiência e trago, obrigado, meu amor, e trago uma revelação, que para mim é revelação dos céus a respeito de paternidade. Uma das coisas que eu percebo, principalmente nos evangélicos, é que eles não conhecem o Pai Nosso. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se toda a Bíblia fosse jogada fora e você ficasse numa ilha apenas com a página escrito Pai Nosso, e se você tivesse a real compreensão do que é o Pai Nosso, toda a Bíblia se tornaria acessório. Porque a essência do Evangelho, do reino de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus, está toda no Pai Nosso. Então é essa revelação que tem aqui. Esse aqui, deixa eu aproveitar, já que eu falei sobre o CD, deixa eu falar sobre isso aqui. Conheça a si mesmo, autoconsciência. A igreja se importa muito em ensinar para a gente conhecer Deus, e isso é muito bom. Mas não existe conhecimento de Deus com profundidade se você não conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer a si próprio. Os crentes são como elefantes, eles têm um poder sobrenatural, mas vive amarrado numa estaca da ignorância porque não conhece a si mesmo. Porque o dia que cada cristão conhecer quem ele é, olha, ninguém vai segurá-lo. Nós vamos revolucionar o mundo. E é sobre isso aqui que eu falo. Jesus só cumpriu o ministério dele, fez o que fez, porque João capítulo 13 diz que ele sabia quem ele era, de onde ele veio, para onde ele ia voltar, o poder que estava na mão dele, a missão que ele devia realizar. Então ele era capaz de pegar uma bacia, lavar os pés dos discípulos, de tratá-los como se fossem filhos e entender o seu papel na história. Então, para mim, esse CD aqui, essa mensagem é maravilhosa. Esse outro CD aqui, que também fala de paternidade. Um grito de paternidade, que é o grito de Esaú, dizendo: meu pai me abençoa a mim também. Meu pai não sobrou nenhuma bênção para mim, que esse é o grito de muitos cristãos hoje. Então, é sobre isso que falo aqui, sobre paternidade. E esse outro aqui é baseado naquele livro do Dag Mills sobre lealdade. Lealdade e deslealdade. Esse é um seminário, volume 1 e volume 2. Esse aqui é ótimo para o cristão aprender o que é lealdade e o bem que ele faz e a honra e a recompensa que traz. E o outro, esse aqui. Esse aqui é o CD que eu falo, eu não sei nem se tem muito ali, mas é o CD que eu gostaria de presentear a cada cristão do mundo, dizer assim: por favor, você que faz parte de uma comunidade, que tem a alegria de fazer parte de uma igreja, ouça essa mensagem aqui, porque o trabalho do diabo é esse, é fazer você quebrar a unidade, e às vezes você quebra a unidade usando da verdade. Quando você usa de uma verdade, e essa verdade quebra a unidade, você está corretamente, quanto à doutrina você está correto, mas quanto ao princípio você está debaixo de um batismo luciferiano. Ou você acha que o diabo quebra a unidade usando de mentira? Ele usa de verdade. No Gênesis, ele falou, foi a verdade. Então, queridos, olha, ouça isso aqui, para que quando você se deparar com problemas na igreja, você não quebre a unidade, porque se você quebrar a unidade, a glória se vai da sua vida, e aí aquela alegria que você tinha antes, que você cantava, e que você era visitado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, não vai acontecer mais. Aí você vai olhar para a sua direita, para a sua esquerda, vai ver gente sendo tocado por Deus, e você diz: parece que meu tempo aqui acabou, eu não sinto mais nada nesse lugar. Mas não é porque o seu tempo acabou, é porque você quebrou a unidade. Isso aqui para mim é um antídoto, é uma vacina contra o mal. E o outro aqui, eu falo sobre servo ou senhor, que é uma introdução a respeito de dinheiro. Queridos, eu falando sobre
paternidade, deixa eu encerrar isso aqui para entrar em um outro assunto aqui, que na verdade é paternidade também, continuidade dele. Quem é o homem na Bíblia segundo o coração de Deus? Davi, e de fato é. Mas esse homem segundo o coração de Deus, ele comete um desatino. Ele adultera, embora ele tivesse um harém. Ele tinha várias mulheres. Deveria ter uma só, porque a ordem do rei é que ele tivesse uma só mulher. Mas ele tinha várias. Mas um dia ele adultera com Batseba. E ela manda um recado para ele que estava grávida. E então ele tenta enganar o marido dela. Manda trazer o marido da guerra para o marido se deitar com a esposa, depois voltar para a guerra. Lá ele perderia a noção do tempo. Quando voltasse, o filho talvez já tivesse nascido. Ficava tudo dito pelo não dito, não tinha teste de DNA. E se nascesse com a cara do rei, dizendo que honra, né? Nasceu com a cara do rei. Esse é um presente de Deus. Mas não deu certo o plano. Porque Urias era um homem muito decente, muito coerente, muito leal e muito fiel. Ele dorme com os servos do rei no porão do palácio, mas não vai para casa. O rei o embriaga na noite seguinte, para ver se ele perde o tino e vai para casa, mas ele embriagado, ele desce e dorme com os escravos do rei. E aí o rei fica sabendo, então não tem outro jeito, vou mandar matar esse homem. Ele escreve uma carta, põe na mão desse homem, sela e entrega na mão de Joabe, o general. O general lê e diz, lá estava escrito, olha, ponha Urias na frente da batalha e se afaste para que ele morra. Aí você pensa, eu fico pensando, eu pastoreio algumas milhares de pessoas e já preguei em milhares de igrejas. Eu nunca ouvi uma história tão esdrúxula quanto a esta. Eu imagino que você não tem nenhum membro aqui na igreja que tenha passado por um quadro tão terrível desse. Mas como que um homem, segundo o coração de Deus, comete umas asneiras dessa? Agora vamos para um outro caso. Vamos ver José do Egito. Foi vendido covardemente pelos seus irmãos. Foi parar na casa de Potifar, por pura inveja dos seus irmãos. Lá, Potifar era um eunuco do rei, um oficial do rei. Segundo a história, ele tinha uma mulher simplesmente para apresentar para a sociedade, mas ele era castrado. Essa mulher olha para José e se encanta com ele. Um jovem provavelmente bonito, inteligente. E segundo alguns historiadores, ela deu em cima dele por 2 anos. Até o dia que ela não aguentou mais, pulou em cima dele, ele larga a capa na mão dela e, como diz os jovens, ele vazou. Mas ela o acusa e ele vai parar atrás das grades. Qual é a diferença? Por que Davi tinha várias mulheres e quando teve um desejo sexual, ele procura a mulher do próximo e era o homem segundo o coração de Deus? E por que José tinha tudo para dizer assim, quer saber? Agora sou escravo, não tenho mais futuro, porque escravo morre escravo. Eu estou longe do meu país, fui vendido injustamente, Deus me abandonou aqui, a minha situação é essa, quer saber? Essa mulher tem um marido, mas que na verdade não é marido na coisa de cima nenhuma, eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso, deixa acontecer. Não, ao contrário, ele tem dignidade, ele resiste o mal. Onde está a diferença? Está na paternidade. Quem era José? José era alguém que seu pai o afirmava como homem, dava a ele uma túnica colorida, dava a ele autoridade, lhe firmava, lhe dava o seu abraço, lhe tratava com muito carinho, lhe dava colo. Quem era Davi? Davi era um homem que Jessé, seu pai, valorizava os seus irmãos, mas não apostava nada nele.
No dia que Samuel, o profeta Samuel, por ordem de Deus, foi ungir um rei na casa de Jessé, seu pai, Jessé fez passar todos os irmãos de Davi diante do profeta, mas não apresentou Davi. A tal ponto que Samuel ficou com o óleo na mão, esperando a ordem de Deus, e não era nenhum desses. E aí Samuel diz: você não tem mais filhos, não tem mais jovens na sua casa? Aí olha o que ele diz: tem, mas está lá no campo. Porque naquele tempo era assim, quando o filho não prestava para muita coisa, então ele ia para o campo tomar conta de ovelha. Isso que é mais ou menos hoje assim também. Não, estou brincando. Queridos, o que aconteceu com Davi? Davi, um homem apaixonado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha uma debilidade no seu caráter, porque ele não tinha sido consolidado pela paternidade. Seu pai não lhe tinha afirmado como homem, como filho de alguém que tem valor. E nisso a gente precisa aprender uma coisa. É por isso que você vai ver que Deus não julga Davi. Deus o disciplina como um pai disciplina seu filho. Mas em momento algum Deus chama Davi de adúltero, e nunca o chamou. Quando Deus fala a respeito de Davi, ele diz: Davi, o homem segundo o meu coração, que fez toda a minha vontade, ponto. E por quê? Porque nós olhamos os fatos, mas esquecemos de olhar a história das pessoas. Deus quer trazer muita gente para essa igreja, e vai trazer. Esse lugar aqui não vai caber a liderança dessa igreja, mas é necessário entender que as vidas que estão sendo trazidas para cá, e que Deus já tem assinalado para trazer para cá, elas não vêm dos céus, elas vêm do inferno. Elas vêm para cá porque faltou paternidade para elas. Elas estão vindo para cá carentes de paternidade. São homens que vêm com o caráter deformado, que procuraram valor na relação, talvez com muitas mulheres, mas não era nem por uma questão sexual, era por uma questão de carência emocional. Virão para cá muitas mulheres, que provavelmente entrando aqui, vão estar abertas para um romance com qualquer homem. E por quê? Não é porque são sem vergonha, como às vezes tentamos tratar. É porque elas vêm procurando um colo, mas não é colo de um homem. Elas vêm procurando o colo paterno. Elas não entendem isso. Mas elas não vêm procurando sexo, elas vêm procurando um amor. Alguém que lhes valorize, alguém que lhes preencha e lhes supra naquilo que seu pai não deu. E aí a gente precisa entender que uma igreja é o lugar do perdão. Porque na família a gente não põe fora os que erram. A gente corrige uma vez, 2, 10, 15, até que o filho aprende, até que ele cria novos hábitos. A igreja precisa ser essa família, aonde o que prevalece não são os quesitos religiosos, não é a liturgia, mas o que prevalece é o amor. Você pode pecar, não deve, mas se você pecar, e quantas vezes você disser, eu pequei, você terá de nós o perdão e a ajuda, e nós queremos que você manque aqui dentro se for preciso, mas que você não corra lá fora, porque aqui dentro ainda há esperança para você. Na nossa igreja, vou citar um exemplo, uma jovem muito bonita, começou a frequentar as celebrações. E todo domingo eu fazia desafio. Se não tivesse ninguém para vir à frente, ela vinha, chorando. E o comentário dela era sempre o mesmo: pastor, eu pequei de novo. Durante a semana, ela se envolvia com homens. E não era prostituta. E no domingo, ouvia a palavra, ela se quebrantava e se arrependia. Quantas vezes isso aconteceu? Não dá para contar. Talvez mais de umas 50 vezes. Eu acho que mais.
Até que um dia, e ela sempre dizia que ela tinha uma família espiritual maravilhosa, que a Ceifa era o centro de integração da família e que era a família espiritual dela. E aonde ela falava isso? Nas baladas, nos motéis. Às vezes ela trazia o rapaz com quem ela tinha se envolvido, trazia para a igreja, para conhecer o Jesus e a família espiritual que apesar da fraqueza dela, dos erros delas, a amava. Até um dia que uma obreira se enojou com isso, ficou muito irritada, porque ela foi num salão e ouviu comentários ruins, porque disse: você é daquela igreja lá onde a fulana congrega? A fulana diz que é lá da sua igreja, mas ela é assim, assim, assim. Então ela me chamou e disse: pastor, se ninguém tem coragem de fazer, eu vou fazer. Vou chamar essa moça e falar com ela para ela largar de ser sem vergonha, ou ela se converte ou ela some daqui. Eu disse: você pode fazer, mas eu vou botar a conta dela, a alma dela, na sua conta. Eu disse: eu prefiro ela, todo domingo, confessando os pecados dela, aqui, e a gente praticando o perdão dos 70 vezes 7, do que ela lá fora. Mas estão falando da igreja. Se você não quer que fale de você, então você muda de religião, porque o líder da nossa religião é Jesus, e é um homem sem nenhuma reputação. Não existe nenhum líder no mundo com a reputação tão ruim quanto a dele. O que disseram dele, que ele era amigo das prostitutas, comilão e beberrão, que expulsava demônio porque tinha Beuzebu encarnado nele, e que ele não tinha respeito por nada, e que ele era amante de Maria Madalena. Mas o bom disso é que Deus dava o testemunho a respeito dele, e deu um nome que é sobre todos os nomes, e diante de quem todo joelho vai dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Falei: querido, o importante é dignidade. Reputação é o que falam de você. Dignidade é o que Deus diz e o que o espelho diz a seu respeito. Ela disse, ficou quieta. Enfim, quem é essa jovem hoje? Essa jovem hoje é líder. Ela já ganhou várias pessoas. Tem por ela um carinho. Ela se casou com um homem de Deus. E paz, num dia ela chegou e disse assim: pastor, eu estou gostando de um rapaz. Eu pensei comigo: glória a Deus, que deve ser um crente. Aí eu falei: quem é ele? Ele falou assim: ele é o dono do Balinas. Sabe o que era o Balinas? Era uma casa de show, que a gente não conseguia dormir do lado da nossa casa. Terrível. Eu falei assim, falei: mas minha filha, você parece curva de rio. Tudo quanto é lixo para aqui, filha. Você não consegue, você é uma menina tão linda. Espera em Deus, menina. Deixa Deus te dar. Ela falou: pastor, porque você não conhece ele. Ele é um menino de Deus. Falei: aham. Falei: me traz que eu quero conhecer. Quando eu conversei com o rapaz, ele foi para o encontro com Deus, voltou de lá e falou com ela: nunca mais. Como é que você faz um negócio desse, menina? Você vai para a cama comigo? Você não conhece a palavra de Deus, não? Você não tem temor, não? Evangelizou ela. Quem é ela hoje? Uma líder. E quem é ela hoje? Uma mulher casada. E quem é ele? Ele é alguém que está sendo preparado para o pastorado. Um grande líder. Sabe por quê? Porque foi entendido que a gente precisa ler a história da pessoa. Era só sentar com ela e perguntar: filha, como é que é a relação sua com seu pai? Aí você ia ter misericórdia dela. Sabe por quê? Você é resultado da paternidade. Esse jeitinho que você tem, eu estou falando com você mesmo, esse teu jeitinho de ser é reflexo da sua relação com seus pais. Esse ser que você esse é reflexo da relação sua com seu pai. A história de Deus é uma história de paternidade. Deus nunca criou uma religião e nunca mandou a gente ter nenhuma. Deus não criou a igreja evangélica. Quem criou a igreja evangélica foi Martinho Lutero, 1517.
Deus não criou a Igreja Católica Romana. Quem criou a Igreja Católica Romana foi o imperador Constantino, próximo do final do terceiro século da era cristã. O que é que Jesus criou então? Jesus criou família. Por quê? Porque Ele é família. O que é que Deus era antes de criar o homem? Família. Você já parou para pensar por que que Ele diz... Por que que a Trindade se revela como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Como que é Deus Filho, se Ele nunca foi gerado? Ele nasceu, Ele encarnou como homem. Mas quem encarnou foi Deus. E Deus não nasce. Ele nunca nasceu. Ele é pré-existente, coexistente com o Pai de eternidade em eternidade. Então por que Ele é chamado de Filho, se Ele nunca foi criado pelo Deus Pai? Alô? É porque Deus queria mostrar para a gente um padrão de família. Deus é uma família celestial composta inicialmente por 3 pessoas. Deus Pai, e não são, é o mesmo, não é o mesmo. Entenda bem, queridos, isso a gente precisa entender e tirar essa confusão da cabeça dos crentes que não sabem. Deus é um, mas é 3, como é que é 3, mas é 1? Você não tem isso? Tem. Coloca bem certo na sua cabeça. São 3 pessoas. E elas só são a mesma em propósito, em pensamento, em direção. Eles não divergem, eles não contendem, eles têm o mesmo pensamento, uma mesma direção, o mesmo propósito. Por isso é um. É uma unidade em propósito. Mas são 3 pessoas. Um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo. No dia que Jesus foi batizado, ficou muito claro. O Deus Filho estava entrando nas águas. O Deus Espírito Santo estava se manifestando como uma pomba. E o Deus Pai estava no céu bradando, dizendo para a terra inteira: esse é meu Filho amado, que Ele me dá muitas alegrias. Aquele texto que diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O termo ali, existem 2 vocábulos no hebraico para falar sobre unidade. Depois vocês esquecem isso, que não interessa muito, mas eu vou falar. Um chama-se Errad. O que é Errad? Errad é isso aqui, ó. Isso aqui é um lenço. Quantas peças tem aqui? Uma. Isso aqui é Errad. Agora, quando diz lá, o Senhor teu Deus é o único Deus, é Yahid. O que é? É um cachinho de uva, que eu digo assim: o que vocês estão vendo aqui? Um cacho de uva. É uma unidade? É. Mas é uma unidade composta, cheio de uvinhas. Deus é um. Não tem 2 deuses, 3 deuses. É um Deus. Mas Ele é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Um faz o papel de pai, outro faz o papel de filho, e o Espírito Santo faz um papel de mãe, porque Ele consola, Ele conforta. Quando Jesus ia voltar aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfão. Em outras palavras, está dizendo: fique tranquilo que eu vou mandar a mãe para consolar vocês. Agora, por que esse modelo de paternidade? Alguma coisa caiu aqui, não tem problema não. Mas não é daqui não. Deve ser o esterpe. O que a gente aprende com isso? Que Deus era família na eternidade. E aí Ele quis ampliar a sua família. Mas como é que se amplia uma família? Imagina bem, alguém chegar aqui para dar um testemunho dizendo assim: graças a Deus, eu agora estou ampliando a minha família. Então eu quero apresentar a vocês, o meu primeiro marido é esse, eu arrumei mais um, terceiro, quarto, quinto, e tem lugar para mais 2. Não, isso não é legítimo. Um homem que diz: estou ampliando a minha família, tenho 5 mulheres, quero mais 5. Não, isso não está certo. Só existe uma maneira de ampliar a família: gerando filhos. E é por isso que Deus decide criar Adão e o chama de filho. Cria conforme a sua imagem, porque a alegria do pai é ter um filho com a sua imagem. Ele pode ser feio, mas ele olha para o filho e diz que é a minha cara e é bonito. Isso é um milagre. Então Deus cria Adão com o quê? Com a sua imagem.
O que Adão era? O reflexo de Deus. E o que era essa imagem? A glória de Deus. E o que é a glória? Glória é o amor. Porque Deus é amor. Qual é a essência de Deus? Amor. Qual o DNA de Deus? Amor. E ele cria Adão com esse amor. Só que quando Adão peca, ele perde isso. A glória se esvai dele. Porque agora ele não é mais um com Deus e não é mais um com Eva. Porque a partir dali, ele acusa Deus e acusa Eva. A mulher que tu me deste. Ou seja, o Senhor é o culpado porque me deu essa mulher. E a mulher é culpada porque foi ela que me deu de comer desse fruto. Quando, na verdade, a Bíblia diz, e Paulo diz, que ele comeu porque ele quis, porque ele não foi enganado. Ele pecou deliberadamente. A partir desse momento, Deus não desce mais. Por que não desce mais para falar com o homem? Porque Deus é um Deus de propósito. Ele é um Deus de propósito. Ele criou o homem com um propósito. O que Deus ia fazer no jardim? Ia se ver. Ele olhava para Adão e se via, porque Adão era semelhante a ele. Por isso que quando Tomé diz, Senhor, diz para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz o quê? Tomé, eu tenho a cara do Pai. Olha para mim, eu sou semelhante a Ele. Foi isso. E por que Jesus era semelhante a Ele? João diz, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que ele tinha que fazia ele semelhante ao Pai? A glória. E o que é glória? Amor. Adão então perde essa essência. Só para vocês entenderem um pouquinho. Qual é a imagem que você vê quando olha para o espelho? A sua? Deus me livre você olhar e ver outra imagem lá. Vê a sua. Que imagem é aquela? É a imagem do autor. O que Adão tinha que lhe conferia autoridade? A imagem do autor. Porque a autoridade era a imagem do autor no homem. Quando ele perde a imagem do autor, então ele perdeu a autoridade. Deus tira Adão do jardim, não era como castigo. Deus o tira de lá por bondade. Porque se Deus se afasta, Satanás entraria no jardim, ia dar na cara de Adão, e Adão ia ter que ficar quietinho, porque ele ia requerer a autoridade, dizer assim, você não pode fazer isso, porque Deus me colocou aqui como autoridade. O diabo ia dizer, você já foi, você não é mais, porque eu olho para você e não vejo mais a imagem do autor em você. Então, portanto, você não tem autoridade. Uma pessoa que entra por essa porta, que está lá fora, nas trevas, perdida, ela entra por aqui, é feito um desafio para ela, e ela vem à frente e aceita Jesus, ela não entende o que acontece com ela, mas uma coisa maravilhosa acontece com ela quando vem aqui. É quando ela vem e confessa a Jesus, a imagem de Deus é refeita nela, por causa da imagem de Cristo que agora está sobre ela. Quando ela vira de frente para lá, os demônios olham e dizem assim, até hoje nós fomos autoridade sobre ele porque ele tinha perdido a imagem do Criador. A partir de hoje ele tem autoridade sobre nós porque ele tem a imagem da glória de Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Aleluia. A igreja precisa conhecer isso. Qual é o propósito de Deus com a criação do homem? Ampliar a sua família. O que Deus quer é filhos. Ah, pastor, o propósito de Deus quando Ele me criou, quando Ele criou o homem, era a salvação. Não, queridos, a salvação não é um propósito. A salvação é um plano. O que é um plano? Deus tem plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, 5. Quantos planos necessários forem. Para quê? Para trazer o homem de volta para dentro do propósito. O propósito dele é um. É que você seja
a imagem e semelhança de Deus. Ele te planejou para isso, ele pensou isso, e eu vou te dar 3 textos para você anotar e olhar depois. Romanos capítulo 8, verso 29. E aquele que de antemão nos predestinou, o fez para que fôssemos conforme a imagem dele. O que está acontecendo hoje? Paulo diz que nós estamos como que com o rosto descoberto, olhando a face de Jesus, e estamos sendo transformados de glória em glória. O que é glória mesmo? De amor em amor. Estamos sendo transformados à imagem de Jesus. E aonde está escrito isso? 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E o terceiro texto, que fala do nosso futuro. O que vai acontecer conosco? 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não sabemos o que seremos. Porém, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. O que você vai ser na eternidade? Semelhante a Jesus. Deus vai olhar para você, vai olhar para Jesus e vai se ver. Seremos todos semelhantes ao Pai e a Jesus. Agora, qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra? Não é a salvação? É a adoração. Também não é adoração, queridos. Por que não é adoração? Porque Deus não precisa de adoração. Pastor, quanto tempo eu tenho aqui? Ok. Porque Deus não precisa de adoração. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. E por que Ele procura adoradores? Não é por causa dele. Ele procura adoradores para suprir a necessidade do adorador. Porque se você tem uma fome, uma sede de adoração, e Deus não se revelar a você, você vai adorar o Deus de madeira, Deus de pedra, Deus de barro, você vai adorar o diabo, você vai adorar os anjos, você vai adorar a si mesmo. Vai adorar o dinheiro, objetos, e vai criar até imagens supersticiosas para adorar. E aí você vai cair na idolatria. Então Deus procura adoradores. Por quê? Para suprir a necessidade do adorador. Quem precisa de adorar somos nós. Não é Deus que precisa ser adorado, porque Deus se basta. Ele é o eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que me basta. Eu me basto. Deus não é carentezinho de adoração. E se fosse, Ele tem no céu uns seres celestiais poderosos que proclamam dia e noite, sem cessar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Ele não precisa da sua adoração. Então não é adoração. Então qual é o propósito? É que você gere filhos para Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual é o fruto de um abacateiro? Abacate. E o fruto de uma laranjeira? Pois é, aqui que está o engano. Porque isso é fruta e não fruto. O fruto de um pé de abacate é outro pé de abacate. O fruto de uma laranjeira é outro pé de laranja. O fruto de um discípulo não é frutinha. O fruto de um discípulo é outro discípulo. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Ide e fazei discípulo. O que é um discípulo? É um outro filho de Deus. Quando é que você pode fazer discípulo? A partir do momento que você se tornou um. A partir do momento que você nasceu de novo. Quem pode gerar filhos para Deus? Quem nasceu de novo. Às vezes nós queremos fazer um monte de coisas para agradar a Deus. E a gente acha que Ele vai se agradar. Mas às vezes Ele não vai se agradar. Eu uso uma ilustração assim. Supondo que você me convide para ir na sua casa tomar um café. E você faz para mim um bolo de cenoura, coberto com aquele chocolate suíço. E você põe na mesa.
e eu tomo o seu café e não toco no bolo, aí você diz: pastor, eu fiz para você. E eu olho para você e digo: obrigado, mas eu não gosto de bolo de cenoura com chocolate. Não seria muito melhor você saber que eu vou tomar um café e você perguntar: do que você gosta? Ah, eu gosto de bolo de mandioca, então eu vou fazer um bolo de mandioca para ele. Pronto. Deus está falando o tempo todo o que Ele quer de nós, e às vezes nós queremos oferecer uma outra coisa para Ele. Não se escandalize com o que eu vou dizer agora, mas deixa eu dar um passeio antes no Antigo Testamento para você entender o que eu vou falar a respeito da música e de outros serviços que fazemos na casa de Deus. Adão não pôde gerar filhos para Deus. Ele gerou um filho, Gênesis diz que ele gerou um filho conforme a sua própria imagem. Então a geração de Adão, ela foi condenada. E ela termina no dilúvio. Mas Deus não desiste do seu propósito. E tem um segundo plano. Eu vou investir então na vida de Noé. Noé, e diz para ele: Noé, é você e sua família, porque o meu projeto é família. Noé vai para a arca com a família dele. Ao invés de abençoar os seus filhos, o seu filho zomba dele e ele amaldiçoa o seu filho. Deus disse: Noé não entendeu nada. A geração de Noé termina na Torre de Babel. No meio daquela confusão, Deus vai lá e escolhe um homem. O nome dele era Abrão, com A só, Abrão. E o que Deus faz com esse homem? Qual era o propósito de Deus? Deus diz: olha, sai do meio da sua parentela, do meio da sua cultura, sai do meio disso aí, vem para cá, porque eu quero que você cumpra o meu propósito. Qual foi a grande obra que Abraão fez, queridos? Ele gerou um filho e se tornou pai de uma nação. O que mais Abraão fez? Abraão mentiu muito. Foi egoísta, medroso, covarde, deu a mulher dele para um outro homem. Deus teve que intervir e dizer para o cara: ó, você toca nela que eu vou matar você. Mas Senhor, por quê? Porque essa aí é a esposa de Abraão, devolve a mulher para ele. Isso nos fala o seguinte, que não importa que você se olhe e acha que você é inadequado para a obra de Deus. Mas Deus usa essa inadequação e Ele te usa, porque Deus não se iludiu com você. Quando você ainda era, inicialmente, um espermatozoide disputando uma corrida de um óvulo, Deus já sabia quem você seria, porque para Deus não existe futuro. Deus sabe tudo antes. E alguém podia dizer: mas Senhor, esse aqui vai errar, vai fazer isso, fazer aquilo. Eu sei, meu filho, mas no final ele vai se arrepender. Deus dá esse Davi aí, não. Esse Davi vai adulterar, vai matar. Eu sei, meu filho, mas depois ele vai se arrepender. Então é isso que eu escolho. Tem esperança para você e para mim. Deus escolhe Abraão. E o que Deus pede dele? Um filho. E aí Abraão disse: Senhor, aí isso me complicou. Porque quando minha mulher era nova já não deu certo. Agora já está velhinha. Minha mulher está com 75 anos e o Senhor me pede para ter um filho. Deus disse: Abraão, é isso que eu quero. A minha obra é sobrenatural. Eu só quero que você diga assim, o resto é comigo. E Abraão, então, disse sim para Deus. Deus lhe dá Isaac e diz para ele o seguinte: você vai circuncidar Isaac, porque Isaac é meu. No determinado tempo, o menino estava grande, e aí Abraão, você está feliz com Isaac? Senhor, estou muito feliz, mas você sabe que ele é meu. Senhor, ele é teu. Então, se ele é meu, eu quero que você o mate lá no lugar que eu vou te mostrar. Abraão prontamente foi disposto a fazer isso. O que isso fez em Deus? Deus, como que se levantasse do trono, chamou Abraão de amigo e disse: Abraão, você foi o primeiro homem que entendeu o propósito da criação do homem. Foi para isso que eu criei o homem. Não foi para ficar fazendo coisas, foi para gerar filhos para mim. Você entendeu que o filho que eu te dou não é para você, é meu. Todos que vierem depois de você
serão chamados filhos de Abraão, porque você foi o primeiro homem que entendeu o propósito da criação, da minha criação para o homem. Ele forma uma nação. Essa nação deveria esperar o Messias, o Filho único de Deus. Mas essa nação rejeita. Veio Jesus. E o que Jesus faz? Ele forma a sua igreja. E com que propósito? E como é que ele começa isso? Ele começa com os seus discípulos, que ele chama de filhos. O que Jesus veio fazer? Restaurar tudo aquilo do Antigo Testamento, lá de Gênesis, que havia se perdido. O caos que o primeiro Adão tinha colocado no mundo, ele agora veio para desfazer isso. E como é que ele começa? Ele começa gerando filhos para Deus, porque esse é o propósito da gente aqui na terra. Ele cria a igreja. E qual foi a última ordem dele à igreja? Ide e fazei discípulos. Por quê? Porque o projeto de Deus é fazer discípulos. Agora escute aqui. Supondo que você chega aqui para o pastor, com os pastores dessa igreja, e diz: pastor, nós estamos aqui para te ajudar. Já está errado, porque não são vocês que têm que ajudar o pastor. Os pastores estão aqui para ajudar vocês a cumprir o ministério que Deus deu a vocês. É isso que está em Efésios capítulo 4, que Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos, evangelistas, mestres. Para quê? Profetas, para preparar os santos para o desenvolvimento do seu ministério. Mas você diz: pastor, estou aqui, conte comigo, porque deve é o que quiser. Olha, pode me mandar limpar o chão, tocar, cantar, dançar, fazer recepção, limpar os banheiros. Pastor, estou aqui para o que quiser. Aí os pastores dizem: olha, ótimo, eu estou precisando de gente assim. Então eu vou pedir a você que você ganhe pessoas para Jesus e cuide bem delas, abra uma célula e multiplica. Ah, não, pastor, isso aí não é o meu chamado, eu não sinto esse chamado. Por que muitas vezes agimos assim? Não se escandalize com o que eu vou dizer. E não estou dizendo que não tem importância. Só estou dizendo que não substitui aquilo que é essencial. Para tocar instrumentos, você não precisa crer em Deus. Você pode ser macumbeiro e tocar muito bem, porque é técnica. Você não precisa nem orar para tocar. Vai tocar. Está aqui a filha do pastor. Se ela orar, ela toca. Se não orar, toca igual. Se crê em Deus, toca. E se não crê em Deus, vai tocar igual. Para cantar, você não precisa ser cristão. Você pode ser ateu. E vai cantar muito bem. Chama a Ivete Sangalo. Dá um show, a gente sai arrepiado, chorando. Mas é uma comedora de vela ainda. Para limpar o chão, pode chamar a macumbeira da esquina ali. Ela vem cá e limpa tão bem quanto uma irmã que começa a falar em línguas e limpar o chão. Para pregar é técnica. Pasme, eu conheço hoje um pregador que ele disse para mim: eu prego porque eu não tenho outra opção, mas eu já não acredito mais no que eu prego. E está por aí, fazendo as campanhas dele. Mas tem uma coisa que eu duvido que você consiga fazer, que é gerar filhos para Deus, porque sem o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí a gente não quer, porque fica na mão do Espírito Santo. Como é que eu vou para a célula? E se não der certo, o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém? Faça igual Maria. A mãe de Jesus não sabia o que ia acontecer. O anjo chega para ela e diz assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai se encontrar grávida. Mas como? Eu sou virgem. Deus me livre. Se o José souber do negócio desse, como é que eu vou explicar isso?
Mas como é que eu vou engravidar, mas como? Sem ter nenhuma relação, eu não estou entendendo. Mas chega um determinado momento, ela disse, não interessa se eu entendo ou não. Como é que é o negócio? O que eu tenho que fazer? É só você dizer sim, eu digo sim, que seja feita em mim a vontade de Deus. Foi gerado um santo no interior dela. É só você dizer sim. Ninguém sabe gerar ninguém para Jesus. A gente só sabe obedecer. Quem sabe mesmo é o Espírito Santo. Não é você quem faz isso. É o Espírito Santo que escolheu você para fazer isso. É só você ir. Abre a tua boca. Vai. Com amor, cheio da glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e dizer, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você está muito diferente. Eu vejo algo maravilhoso na sua vida. Eu olho para você e sinto a presença de Deus. Sabe o que é isso? É a glória dele. É a imagem dele que está sendo reconstruída e foi reconstruída em você. Para quê? Para você gerar filhos para Deus. Preste atenção, a obra é essa. Deus quer ampliar sua família, coloca o homem, forma o primeiro casal. E por falar nisso, como que se chamava mesmo a esposa de Adão antes da queda? A primeira mulher lá do Éden? Não, ela chamava Adão. Abra sua Bíblia, Gênesis 5:1. Vamos confirmar isso, senão você vai achar que eu estou louco, né? O que diz aí a sua Bíblia? Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Continue, por favor. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome. Quem que ele chamou de Adão? Isso. Como diz a sua versão aí? Tem uma versão que diz, e os chamou Adão. Chamou quem? Os dois. O que Deus pretendia? Deus pretendia que Adão e Eva gerassem filhos, e que tivesse uma multidão, e quando ele descesse, ele ia chamar Adão, e quando ele dissesse Adão, todos compareceriam como uma só pessoa, em unidade, diante dele. Você olhando a obra da criação, de Gênesis, Adão colocou a natureza no caos outra vez. O que aconteceu? Presta bem, olha que coisa maravilhosa, queridos. Olha que como é lindo a história de Deus. Como que Deus não desistiu e o final da história é linda. No livro de Gênesis, Adão é nocauteado por Deus e do seu lado, aí fala, mas e Eva? Ela não era chamada de Eva? Deixa eu complementar isso aqui, senão vocês vão esquecer depois. Ela foi chamada de Eva por Adão depois da queda. Antes da queda, ela era chamada por Deus de Adão, porque Adão significa humanidade. Então preste atenção aqui. Deus cria o homem, depois ele nocauteou esse homem, e do seu lado ele tira uma costela e forma a sua esposa. Esse casal peca, é expulso do paraíso. Deus levanta depois o último Adão, que Paulo, na sua carta, escreve e diz que é o último Adão. Quem é esse último Adão? Jesus. Quando ele estava na cruz, Deus também o nocauteou. E enquanto ele estava morto, o seu lado foi ferido. O que saiu mesmo do seu lado, vocês lembram? Saiu o quê? Água e sangue. O que é mesmo necessário para formar uma criança? Uma nova criatura? Água e sangue, líquido amniótico e o cordão umbilical com sangue. Ali estava nascendo uma nova criatura.
Assim como Deus nocauteou o primeiro Adão e formou Eva, Deus agora estava formando uma nova criatura do lado de Jesus. Ele estava formando a sua noiva, a sua Eva, a igreja. Ele estava nos formando em Cristo Jesus. E quando Jesus se despertou do sono da morte, agora ele vai entrar com essa noiva no jardim, no Éden, no paraíso, do qual Adão, o primeiro Adão, foi expulso. O final da história é a salvação, é a família de Deus sendo ampliada. É Jesus como filho, juntamente com os demais filhos, que somos nós da igreja, sendo apresentado ao Pai. E Deus sendo o Pai, uma multidão de filhos, uma multidão incontável. Qual é o seu papel aqui? O seu papel é gerar filhos para Deus. Escute, se você viver durante 40 anos na igreja, você pode limpar o chão, isso é bom, você pode tocar, é ótimo, mas se você não gerar filhos para Deus, você não cumpriu o propósito de Deus. Você foi religioso e queimou oxigênio à toa no planeta. Se você olhar no livro de Gênesis, os descendentes de Caim foram os que mais realizaram obras. Eles fundaram cidades, eles construíram instrumentos musicais, eles foram gênios na história. Mas quando fala do tempo de vida deles, diz só que ele nasceu e morreu e não é contado os anos de vida dele, de nenhum deles. Mas quando você vai para a história de Sete, diz assim, ele viveu tantos anos, gerou fulano e viveu mais tantos anos e morreu. Por quê que é contado os anos de vida da descendência de Sete, que é a descendência que agradou a Deus, e não é contado os anos de vida da descendência de Caim? Porque para quem vive fora do propósito, diante de Deus, Deus não conta os seus anos de vida, é como se eles não tivessem existido. Deus só conta quando você realiza o propósito dele. Servir a estrutura é diferente de servir a Deus, ao propósito dele. Nada vai substituir o gerar filhos para Deus. Naquele dia que estivermos diante de Jesus, ele não vai te perguntar quantas vezes você tocou, quantas vezes você cantou, quantas vezes você pregou, quantas vezes você limpou o chão, quantas vezes você ficou na recepção, quantas vezes você limpou o banheiro. Não, ele vai te perguntar, onde está o seu fruto? Eu vos nomeei, vos chamei, vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O nosso chamado não é religioso. Deus não quer saber de religião. O nosso chamado é para gerar filhos para Deus. Se você não gerar, você não cumpriu o propósito. Eu tenho uns minutinhos, 5 minutos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz que todos nós temos que nos apresentar, e falando dos crentes, perante o tribunal de Cristo. E ele diz o seguinte, no julgamento do Messias, onde cada um receberá as boas e as más consequências das ações realizadas enquanto estava no corpo. Nós temos um engano com relação à vinda de Jesus. Nós pensamos que a gente vai morrer ignorante em muitas coisas, que a gente não vai servir ao propósito de Deus, mas quando a gente ressuscitar, está tudo resolvido. Não está. Coisas mal resolvidas aqui serão resolvidas no tribunal de Cristo. E ele diz que as más obras receberão suas recompensas, e as boas obras as suas recompensas. Aí você diz, mas quem praticou as coisas ruins vai para o inferno. Não, aqui não é o tribunal que vai julgar você quanto a ser salvo ou não. Queridos, Deus não tem um anjo no céu desocupado que fica assim. Senhor, olha, a Maria pecou hoje de manhã.
apaga o nome dela. Não, Senhor, meio-dia ela se arrependeu. Anota de novo aí. Senhor, mas 3 horas ela xingou os filhos e o marido. Não, pode apagar. Senhor, mas 6 horas da tarde ela se arrependeu, orou, chorou. Pode botar o nome dela de novo aí. Não, não existe isso, querida. Entenda bem. A gente não tem assim. Como que é seu nome? Bruna. A Bruna não é filha dele só porque faz coisa boa. Fazendo coisa boa, coisa ruim é filha dele. Ele não vai dizer, agora você não é minha filha. Agora você é, agora não é. Não. Deus não é assim. Qual é a condição para ser salvo? Crer em Jesus Cristo, confessar com a boca e manter firme a sua fé em Jesus. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Nada, porque se você tentar fazer é insulto. É como você me convidar para ir na sua casa jantar, e depois do jantar, eu, ao invés de só agradecer, eu meto a mão na carteira e digo assim, quanto que é a janta? Não, pastor, mas eu fiz por amor. Eu sei, mas eu quero pagar. Você vai gostar disso? Não, é um insulto. Tentar fazer qualquer coisa para ser salvo é a mesma coisa que dizer para Deus, eu não creio que Jesus fez a coisa perfeita. Eu creio que precisa fazer alguma coisinha mais para ser salvo, porque a obra da cruz é incompleta. E Deus não vai gostar disso. O que eu preciso fazer para ser salvo? Confessar com a boca, crer no coração e se manter fiel a Ele. É só isso. Que sacrifício eu tenho que fazer para ser salvo? Nenhum. Mas e para reinar com Cristo, para entrar no reino dos céus? Aí você tem que fazer, porque a Bíblia diz que só entra no reino dos céus quem faz violência contra si mesmo. Se você não renunciar, não pode. Quem amar mais os seus pais, quem amar mais o seu trabalho, quem amar mais essa vida, amar mais a si mesmo, mais do que a mim, não vai reinar com Ele. Você já parou para pensar que o homem que morreu ao lado de Jesus, à direita de Jesus, fez um pedido para Ele? Qual foi o pedido que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu? E Jesus deu o reino para ele? Sim ou não? Não. Ele pediu o reino, mas Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque paraíso é para os salvos. Reino não é para salvo só, é para servo. Nem todos vão reinar com Jesus quando Ele implantar seu reino. Alô? É só olhar a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 estavam de vestes brancas, as 10 tinham lâmpadas acesas, que fala do Espírito Santo e da salvação, as 10 ouviram uma voz do noivo, as 10 saíram ao encontro dele, e o mundo não faz nada dessas coisas, fala da igreja. Mas só 5 entraram, e 5 não entraram. E por que não entraram? Não eram salvos? Não tinha o Espírito Santo? Não tinha vestes brancas? Não estavam esperando o noivo? Não saíram ao encontro dele? E por que não foram salvos? Por que não entraram para reinar com ele? Ah, não entraram porque não tinha o segundo depósito do azeite. E elas queriam pegar carona com quem tinha. E o que elas disseram? Vai comprar. Por quê? O primeiro depósito é gratuito, que é a salvação. Mas o segundo depósito tem que pagar um preço. Nós temos 2 momentos com o Espírito Santo. Jesus ressuscita, entra numa sala, e a sala está fechada, ele diz, Pai seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito. Qual o Espírito? O que eles perderam quando Deus soprou nas narinas de Adão lá no Éden. Eles estavam mortos espiritualmente, agora eles nasceram de novo. Quanto que pagaram por isso? Nada. Receberam gratuitamente. Quanto que você paga para ser salvo? Nada. E como é que você é salvo? O Espírito Santo entra em você e gera Jesus dentro do seu interior. Uma nova criação nasce dentro de você. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que é a nova criação? Aquilo que perdeu lá de Adão é renovado em Jesus. Mas Jesus disse, isso não basta, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá. Porque lá vai descer o Espírito Santo sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas.
A primeira porção do Espírito Santo é para salvação, é gratuito e é para você. A segunda não é para você, é para você usar em prol da salvação de outros, para você gerar outros filhos para Deus, para você cumprir o seu propósito. E é cumprindo esse propósito que você está apto para reinar com Cristo. Porque, gente, é um reinado. E rei precisa de súdito. E não pode ser súdito que não trabalha. É súdito que serve. É óbvio. É simples demais isso. Você trabalha nessa empresa aqui. Aí tem aquele grupo ali que, não, desculpa pegar você como exemplo. Aquele grupo ali trabalhou lá naquela empresa onde você foi gerente. Aí você percebeu que eles não gostam de trabalhar. Morcegavam o tempo todo e não serviam. Aí você vem para essa empresa aqui e abre vagas. Aí você percebe e vê que aqueles lá migraram para cá e querem vaga aqui. Você vai dar vaga para eles, para esse reino aqui, para essa empresa aqui, se eles não serviram lá? Não vai. Você acha que Jesus vai fazer? Você não está servindo nessa vida? Vai servir no reino de Jesus? Não vai. Então você vai ficar de fora. Só entra quem serve. Por isso que o texto diz: lance fora o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Aí você diz, então isso é inferno. Queridos, só na cabeça de nós evangélicos que cabe que o inferno é lugar de escuridão e de fogo ao mesmo instante. O lugar que tem fogo não tem trevas. E não é julgamento de salvação, porque ele está dizendo, lance o servo. A questão aqui não é se é salvo ou não, é se é servo ou se não é. Lance o servo nas trevas exteriores. O que é isso? Não vai reinar com Cristo. E ali haverá prantos e ranger de dentes. Por quê? Porque haverá disciplina. Foi o que acabamos de ler aqui em 2 Coríntios 5:10. Enquanto uns vão entrar para reinar, outros vão ficar para o lado de fora, rangendo os dentes. Por que rangendo os dentes? Porque é muito triste você ficar de fora do reinado de Cristo. Dizer, o Eugênio esteve lá em Porto Alegre, ele ministrou para a gente sobre isso. Eu sei disso, mas eu me envolvi com as coisas desta vida. Eu corri só atrás de emprego, de dinheiro, de trabalho. Fiquei voltado para essa vida e eu não cumpri o propósito de Deus. Eu não gerei filhos para Deus. Eu servi só a estrutura religiosa da minha igreja, mas eu não gerei filhos para Deus. E agora eu não vou reinar com Cristo. É de ranger realmente os dentes. Eu vou encerrar com duas coisas. Na siderúrgica de Volta Redonda, tem um guindaste, que ele tem um imã. E tem uma pedra, eles cortam aquelas barras de aço, enormes, 3 toneladas. Esse guindaste vem até uma certa altura, e essa pedra pula. E ele levanta e vai. Só que antes disso, você olha assim, parece que está limpa aquela superfície. Mas uma pessoa, quando o guindaste está vindo, ele passa um pano e tira uma poeira preta que está pousando na superfície. E a pergunta foi, e aí, por que você limpa a superfície? Ele disse, porque o risco de não haver aderência é grande e cair. Queridos, eu olhei aquilo e falei assim, uau, é isso. O Espírito Santo precisa encontrar a nossa vida limpa assim, preparado, porque senão ele pode vir e a gente não subir na vinda de Jesus. E eu encerro aqui, contando uma história, que é conhecida de muitas pessoas, talvez você já tenha ouvido, mas ela é uma história verídica. Um casal, ele saiu dos Estados Unidos como missionários, foram para a África e passaram dezenas de anos servindo na África. Fundaram igrejas e quando já estavam velhos, decidiram que era momento de voltar ao seu país. Embarcaram no navio e quando estavam retornando, começaram a pensar que a igreja iria recebê-los com festa, porque eles foram bem-sucedidos no seu trabalho. E quando foram aproximando do porto, começaram a ouvir uma banda tocar. Ele olhou para a esposa sorridente e disse, querida, já estão nos esperando.
é a igreja. Eles vão nos receber com honra. Só que ele não sabia que no mesmo navio estava o então ex-presidente Franklin Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, que na ocasião estava numa caçada, numa temporada de férias, uma temporada de caçada na África, estava retornando aos Estados Unidos. Então a banda estava lá para receber o presidente. Quem estava lá para receber o casal missionário? Ninguém. Ele fica muito decepcionado, ele disse: não é justo isso, nós estamos voltando para casa e ninguém para nos receber. Aí a esposa disse: meu amor, entra ali no quarto, fala com Deus sobre isso, vê o que Deus vai te falar. Então ele entra, ora, e quando ele volta, o seu rosto já não é mais o mesmo. E aí ela diz: e o que Deus te falou? Deus me falou que eu estou enganado, que eu ainda não voltei para casa, mas quando eu voltar para casa haverá festa e recompensa. Queridos, se você cuidar de alguém e foi ingrato a você, continue cuidando. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Se você não for recompensado pela liderança da igreja, ninguém te notar, continua fazendo. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Desculpa eu contar isso aqui também. Nos Estados Unidos, um garotinho, existe o dia do amigo. E ele disse para a mãe dele observava que ele vinha tentando se entrosar com os colegas da classe, mas os colegas não davam muita bola para ele. Então ele chegou em casa e falou assim: mãe, amanhã é dia dos amigos, eu quero levar uma lembrança para cada um dos meus amigos de classe. A mãe o ajudou, mas a mãe pensou: meu filho, ele quer se entrosar, mas eu percebo que os coleguinhas não ligam muito para ele. Ele vai dar presente para todo mundo e não vai ganhar nada, ele vai voltar para casa chorando. Então ela preparou um lindo presente para ele. E naquele dia, quando a aula terminou, ela viu que, diferente de outras vezes que ele vinha junto com a turma, ele veio na frente correndo. Entrou dentro de casa chorando e dizendo para a mãe: mãe, nenhum mãe. A mãe falou: filho, não tem problema, a mamãe preparou um presente para você. Ele disse: mãe, você não está entendendo, eu não esqueci de nenhum dos meus amigos. Queridos, trabalhe, não pelo que os outros possam te dar, nem por aplauso externo. O melhor aplauso é aquele daquele dia: vinde benditos de meu Pai e herdai o reino. Não perca a alegria de servir, sabendo que vocês receberão a justa recompensa naquele dia. Tudo nessa vida vai passar. O melhor emprego que você tem, não deixe sua vida ser dominada por mamon. Não mude de cidade simplesmente porque tem um emprego melhor no outro lugar. Ore a Deus para saber se essa é a direção de Deus para a sua vida. Mamon não pode mandar em você. Não sirva a Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas beije a face dEle por quem Ele é. Sirva a Ele o tempo todo, porque o dia da recompensa virá. Nós vamos voltar para casa, e aqueles que você gerar em Cristo Jesus estarão lá, muitos deles te esperando, e serão sua recompensa e seu galardão por toda a eternidade. Levante-se e fique de pé, dê um aplauso ao Senhor Jesus por isso, e tome hoje essa decisão.